E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá para o 24º simulado, Rede Sara, técnicos de enfermagem com questões comentadas sobre clínica médica. Se vocês não viram os simulados anteriores, eu peço a você que inscreva-se no meu canal, tá joia? Ative as notificações e acesse todas as outras videoaulas, todos os outros simulados para técnicos de enfermagem. Lembrando que aqui neste mesmo canal também eu tenho simulados para EBSER também para o cargo de técnicos em enfermagem, beleza? Então vamos lá para a primeira questão desse 24º simulado. Vamos lá. Questão de número 1 na tela para vocês. Chantelasma indica, aí nós temos as alternativas, né? Esse termo técnico, chantelasma, significa o quê? Enunciado A, inflamação do folículo do cílio, edema das pálpebras, queda da pálpebra ou acúmulo de colesterol. Vamos trabalhar com as eliminações, se você souber, já pode marcar a opção correta. O enunciado A está errado porque chantelasma não significa inflamação do folículo do cílio, tá? O enunciado B também está errado, porque não é o edema, ou seja, não é o inchaço das pálpebras. E também no enunciado C, não se trata da queda das pálpebras, ok? Nós temos como chantelasma esse termo técnico, indica, ou seja, significa acúmulo de colesterol, tá joia? Então, na questão de número 1 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2 na tela. Um paciente internado apresenta-se com os sintomas abaixo. Aí aqui nós temos todos os sintomas, né, deste paciente que está internado, que é a supressão total da secreção urinária, ou seja, a anúria. Ele possui, né, no caso, respiração lenta, que é o mesmo que bradipneia, e o fluxo de sangue pelas narinas, ou hemorragia nasal, que tem o termo técnico de epistaxe. E dificuldade na deglutição de líquidos, nós temos como a dispepsia, beleza? Então aqui, ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são termos técnicos que serão utilizados pelo profissional de enfermagem, exceto, então, aquele termo técnico que não se enquadra nos dados desse paciente internado, aquele termo técnico que nós não vamos estudar, que nós não vamos anotar no prontuário ou na anotação desse paciente. Olha aqui, melena nós temos, supressão total de secreção urinária não é melena, respiração lenta também não é melena e fluxo de sangue pelas narinas, que é hemorragia nasal, não é melena, beleza? E a dificuldade de deglutição também não significa melena, beleza? Então vamos deixar o enunciado A em stand-by, que pode ser que seja esse o nosso gabarito. Enunciado B. A anúria, nós temos a anúria? Sim, a anúria é a supressão da total, né, da secreção urinária, como está aqui no item 1. Tá, já? Então, o enunciado B ele está errado, tá, já? Porque não é o nosso gabarito. Enunciado C, epistaxe, nós temos? Sim, que é o fluxo de sangue pelas narinas ou hemorragia nasal. Dessa forma, o enunciado C também está errado. Enunciado D, bradipneia, nós temos aqui bradipneia nos termos técnicos? Sim, que é a respiração lenta, tá, joia? Os movimentos respiratórios abaixo do normal, nós temos como bradipneia, o seu termo técnico. Também não é o nosso gabarito. E nós temos dispepsia, sim, que é a própria dificuldade na deglutição de líquidos, tá, joia? Com o termo técnico, dispepsia. Dessa forma, nessa questão de número 2 aqui, nós temos que a melena é o único enunciado que está errado diante desses dados desse paciente que foi apresentado, beleza? Então, questão de número 2, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3 na tela. Um paciente apresenta o quadro de hipertermia, tá? Hipertermia é febre, pessoal, alternando regularmente em períodos de hipertermia padrão e padrão de normotermia, ou seja, períodos de febre e períodos sem febre. Esse é o padrão da febre desse indivíduo. Esse tipo de hipertermia pode ser classificado como? Então, a febre, ela possui a classificação, beleza? Qual classificação é essa aí? Esse febre com períodos de hipertermia e período de normotermia. As alternativas: hipertermia intermitente, hipertermia contínua, hipertermia remitente ou hipertermia recrudente, hipertermia recorrente. Qual dessas alternativas aí
é o nosso gabarito. Vamos trabalhar com a eliminação, porque o enunciado E ele já está errado, porque não é hipertermia recorrente, tá joia? Não é. Também o enunciado D está errado, não é hipertermia recrudente, não tem nada a ver com isso. Enunciado C também totalmente errado, não é remitente. E o enunciado B também é errado, porque não é contínuo, tá joia? Porque nós temos períodos de febre e períodos sem febre, beleza, pessoal? Então, os 4 enunciados aí, olha, o A, o B, o C, o D e o E estão totalmente errados. Nós temos que essa questão de número 3 aqui, o nosso gabarito é o enunciado A, porque a hipertermia intermitente, ela tem essa característica, tá? Períodos de febre, que é hipertermia, mais período de normotermia, período sem febre, beleza? Questão de número 3, nós temos o gabarito enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 na tela. Acerca da assistência de enfermagem na reabilitação, marque a alternativa que correta em relação à reabilitação dos pacientes. Alternativas aí. Enunciado A. A equipe de reabilitação é constituída exclusivamente por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e psicólogo? E o assistente social? E o nutricionista? Que também pode fazer parte dessa equipe de reabilitação. Então, esse enunciado A está errado, pessoal. Tem nada a ver isso aí, tá? Totalmente errado. Beleza? Enunciado B. A assistência de enfermagem na reabilitação não deve incentivar o autocuidado? É isso mesmo? Então quer dizer que você é um enfermeiro, você trabalha aí na parte da reabilitação, você deixa o seu paciente em uma situação de fragilidade, você não incentiva o autocuidado dele. Beleza, então. Tá? O seu paciente ele tem capacidade de dar os primeiros passos ali, você fica carregando ele no colo, é isso mesmo? Ah, ele consegue se alimentar, ele consegue colocar a colher de comida na boca, o garfo, cortar sua carne e tudo mais, e você fica colocando a comidinha na boca dele, né? Ah, entendi. Beleza, o enunciado B está errado, pessoal, porque na reabilitação do paciente, o profissional de enfermagem inteligente ele deve incentivar o autocuidado desse paciente, porque isso é bom primeiramente para o paciente e para o profissional, beleza? Enunciado B, errado. Enunciado C para você aí, olha. O enfermeiro não pode participar da equipe designada para reabilitação e de visita domiciliar, pré e pós-alta? Nada a ver, tá? O enfermeiro, o técnico de enfermeiro, o auxiliar, ele pode participar da equipe de saúde, aquela equipe que trabalha na parte de reabilitação. O enunciado C também está totalmente errado, pessoal. Vamos para o último enunciado, que é o D. Um dos objetivos da assistência de enfermagem na reabilitação é auxiliar o paciente a se tornar independente. É isso mesmo, a independência, pessoal, é a melhor coisa que tem. Você poder tomar o seu banho, você poder se vestir, se alimentar, você poder ir e vir é a melhor coisa. Sem você depender, assim, 100% de outra pessoa, né? Então você deve deixar esse paciente, deve permitir que ele tenha a independência o máximo que puder, dentro das suas condições, dentro das suas limitações. Aquilo que o paciente consegue fazer, deixa ele fazer, para de fazer para ele. Tá joia? Questão de número 4, aí nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 5 na tela para você. Na mensuração do BH, que é balanço hídrico, o técnico de enfermagem deverá considerar como ganho, ou seja, aquilo que o paciente adquiriu de líquido ao longo do seu plantão. Preste atenção, balanço hídrico. Alternativas: infusão de soros e hemoderivados, diureses, fezes líquidas, drenagens, vômitos e secreções. Preste atenção. Aquilo que o paciente ganhou, aquilo que o paciente adquiriu como líquido no seu plantão. Você, técnico de enfermagem, deve considerar, ou seja, você deve anotar o que ele ganhou. Esse paciente, você infundiu fezes líquidas nesse paciente, drenagens, vômito, secreção, não existe, né? Esses 3 últimos enunciados aqui são totalmente errados, porque é ganho e não perda que nós estamos falando aqui, olha. Tá certo que no balanço hídrico nós temos a parte dos ganhos e a parte das perdas também deve ser contabilizado pelo enfermeiro, tá joia? Mas você, como técnico de enfermagem, tudo que você infundiu nesse paciente, você está fazendo o balanço hídrico rigoroso dele, tudo aquilo que ele adquiriu de líquido, né? Tudo aquilo que foi infundido nele, tudo aquilo que você deu para ele tomar durante o dia, você deve anotar.
Então, dessa forma, olha, infusões de soros, hemoderivados, águas, líquidos, sucos, soro, enfim, beleza? Questão de número 5 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. Vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 6 na tela, ainda sobre balanço hídrico. O balanço hídrico representa a monitorização detalhada de líquidos administrados e eliminados. É isso mesmo, tá? É o positivo e negativo. Por um paciente em um determinado período de tempo, ou seja, no seu plantão. A diferença entre ganho e as perdas pode resultar de um balanço hídrico positivo, que indica, né? O que é um balanço hídrico positivo? Balanço hídrico positivo, pessoal, é um exemplo. É o paciente quando ele recebeu mais líquidos do que ele eliminou naquele dia, tá joia? Esse é o balanço hídrico positivo, porque é um exemplo. Vamos supor que todos os líquidos eliminados do paciente durante o dia deu ali 2.000 ml, ou seja, 2 litros de líquido eliminado durante o dia, durante o seu plantão. Só que, porém, você percebeu que no seu mesmo plantão, ele recebeu 3.000 ml de líquidos, tá joia? Ou seja, 3 litros. Então, nós estamos aí com 1 litro positivo, tá joia? No balanço hídrico. Deu para entender? Vamos lá para as alternativas. O que é o balanço hídrico positivo? Perdas de líquidos? Não. A perda de líquido ali, ela não se enquadra como balanço hídrico positivo. Balanço hídrico positivo é quando ele retém mais, tá joia? Do que ele perdeu. Ganhos e perdas iguais? Não. Ganhos e perdas iguais é o balanço hídrico ali, ele não está nem positivo e nem negativo. Enunciado C, eliminação de diurese aumentada? Também não, tá joia? Porque quando a eliminação da diurese está aumentada, pode acontecer o balanço hídrico negativo, porque esse paciente ele pode perder mais do que ele ganhou durante o dia, tá joia? Retenção de líquidos, é isso mesmo, tá? A retenção de líquido, quando o paciente ele está retendo líquido, nós temos aí o balanço hídrico positivo, porque ele reteve mais líquido do que eliminou naquele dia, beleza? Questão de número 6 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7 para você. A aplicação de calor ou frio nas camadas superficiais da pele são realizadas por meio de bolsas térmicas, né? Ou compressas. O uso de compressa quente é indicado para qual situação, né? Aí nós temos as alternativas. Enunciado A. Envolver os membros inferiores, em caso de flebite, e superiores, quando o traumatismo venoso resultante de punção venosa e flebite, que é a inflamação da parede das veias das artérias. Enunciado B. Envolver feridas cirúrgicas hemorrágicas, lesões abertas, luxações ou torções antes de 24 horas? Ixi. Enunciado C. Diminuir a congestão e a inflamação, controlar a hemorragia. É isso mesmo, com compressa quente? Estranho, né? Aliviar a dor local. E enunciado D. Para diminuir o edema nas luxações e contusões, evitar a formação de bolhas na queimadura de primeiro grau, você usa compressa quente. Vamos trabalhar com eliminação. Essa é uma questão muito simples, muito tranquila de responder. Vamos lá. Enunciado dele está errado por quê? Compressa quente não é utilizado para evitar a formação de bolhas em queimaduras de primeiro grau. Está errado, já é uma queimadura, você vai colocar uma compressa quente ali? Meu Deus do céu, né? Enunciado D errado. Enunciado C. Para diminuir a congestão e a inflamação e controlar a hemorragia, olha, você tenta pelo menos controlar a hemorragia usando compressa fria, compressa gelada, tá? Porque a água fria, a compressa gelada ali, ela vai causar vasoconstrição. E com isso, de fato, pode-se controlar a hemorragia. Agora, compressa quente não. Pelo contrário, a compressa quente, ela pode incitar a hemorragia, o sangramento, beleza? Então, o enunciado C também está errado. Enunciado B. Envolver feridas cirúrgicas. Ixi, com a compressa quente, gente. Hemorragias. É a mesma situação do enunciado C. Você não controla a hemorragia com compressa quente, beleza? Não controla. Lesões abertas, luxações, torções antes de 24 horas? Não, né? De jeito nenhum, né, gente? O enunciado B também ele está totalmente errado. Nós temos, então, que o enunciado A é o nosso gabarito. Por quê? Você pode envolver os membros inferiores em caso de flebite, com compressa quente,
ou superiores, quando há traumatismo venoso resultante de punções venosas ou flebite, tá joia? Então, essa questão aí de número 7 nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 8 na tela aí para você. Uma questão muito simples, muito fácil também, tá joia? Que você vai utilizar o bom senso para você responder ela. É possível responder esta questão, tá? Essa e outras questões aí, sem você saber o tema, tá joia? Só você utilizar o bom senso, você entender o enunciado. Preste atenção, questão de número 8. A cefaleia é um evento caracterizado por dores no segmento cefálico? Dor na cabeça, tá? Cefaleia significa dor de cabeça, que constitui a terceira causa mais comum de dor entre as crianças, tá joia? São primárias quando a cefaleia é o único ou principal sintoma e inclui a enxaqueca. Ou seja, a dor de cabeça primária, a cefaleia primária, a enxaqueca, é quando essa criança ela possui somente a dor de cabeça, não existe uma outra doença, tá joia? Porque se existe uma outra doença associado a cefaleia, a dor de cabeça, essa cefaleia é secundária, entendeu? Agora, se for só a dor de cabeça, é primária. Preste atenção, cefaleia tensional em salva-vidas configuram-se como? Vamos lá. Alternativas, enunciado A. A causa mais comum de dores de cabeça na infância, ou secundária, na presença de doenças adjacentes, ou seja, essa criança ela possui ali, né? Ela está com dor de cabeça, mas porque ela possui uma outra doença. Então, de fato, essa é a dor de cabeça, né? A cefaleia secundária. Até aqui, beleza. Quanto mais frequente as cefaleias, ou seja, quanto mais frequente as dores de cabeça na infância, aumenta-se o risco de dores de cabeça crônica no adulto, ou seja, enxaqueca crônica, pode acontecer? A criança ela é novinha, né? Ela é pequena ainda, e desde pequena ela já tem dor de cabeça. Tem uma sequência de dor de cabeça recorrente. Essa criança, ela pode se tornar um adulto com dor de cabeça crônica? O que vocês acham? Não preciso nem de responder essa, né, gente? Vamos para o enunciado B. A causa mais comum de dores de cabeça na infância, ou secundária na presença de doenças adjacentes. Até que beleza. Quanto mais frequentes as cefaleias na infância, diminui-se o risco de dores de cabeça crônica no período adulto? Está errado, né? Ou seja, essa criança ela tem muita dor de cabeça na infância. Aumenta-se o risco dela desenvolver uma dor de cabeça crônica no período ali da vida adulta. O enunciado B está errado, tá? Enunciado C. Viu que essas são questões, são enunciados que dá para você eliminar só com a questão do bom senso, né, pessoal? Muito simples. Enunciado C. Né? Dor de cabeça secundárias na presença de doenças adjacentes, ou seja, sim, tá certo. Quanto mais frequente as cefaleias na infância, elimina-se a possibilidade de dores de cabeça crônica no adulto? Não, pelo contrário. Tá joia? Quanto mais frequência a cefaleia nas crianças, no período da infância, essa possibilidade ela aumenta desse indivíduo, na fase adulta, de desenvolver uma dor de cabeça crônica. Uma cefaleia crônica. Tá joia? Isso é fato. Enunciado D. Então, o enunciado C também está errado. Enunciado D. Dor de cabeça secundárias, na presença de doenças crônicas ou genética, pode acontecer, tá? Essa criança ela tem uma doença adjacente, crônica ou genética, ela pode desenvolver a dor de cabeça secundária por causa da doença primária. Quanto menos frequente as cefaleias na infância, ou seja, essa criança ela tem muito poucos episódios ali de cefaleia, de dor de cabeça. Dessa forma, aumenta-se o risco de dores de cabeça crônica no adulto? Não, ao contrário, eles inverteram. Porque quanto mais frequente dor de cabeça na infância, aumenta-se o risco de dor de cabeça crônica na fase adulta. Tá joia? Esse enunciado daí tentou te confundir. Está totalmente errado. Porque aqui é uma questão de bom senso, os enunciados B, C e D já respondem, já nos mostra qual é o gabarito, qual é o enunciado correto. Vamos voltar para aquela questão que eu deixei em stand-by, que foi o enunciado A. Esse será o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas. Por quê? As causas mais comuns de dores de cabeça na infância ou secundárias na presença de doença adjacente? Beleza, então a doença adjacente, essa dor de cabeça será secundária, tá?
Quanto mais frequentes as cefaleias, ou seja, quanto mais frequentes as dores de cabeça na infância, aumenta-se o risco de dores de cabeça crônica na fase adulta. É isso mesmo. Questão de número 8 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão, pessoal. Olha a questão de número 9 aí para você, tá? É uma questão que está relacionada a diabetes ali, tá joia? Com o pico elevado da glicemia. Questão de número 9. O enfermeiro deve intervir nos quadros de cetoacidose. Cetoacidose, pessoal, é quando a glicemia desse paciente ela eleva-se, tá? Vai para um valor assim muito superior, tá joia? Então, esse paciente ele pode sofrer por causa disso. E também nós temos o estado hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico, tá joia? Ou seja, não produziu cetose de forma específica direcionado à terapia, diminuindo a chance de maiores complicações. Esses dois quadros aqui, olha, tanto de cetoacidose como o quadro do estado de hiperglicêmico e hiperosmolar não cetótico, ou seja, quando não produziu cetose, pode levar esse paciente a vários tipos de complicações, inclusive coma e morte, ok? Então, é incorreto afirmar que a situação que ocorre a partir da. Então, tanto a cetoacidose como o estado hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico, quais quadros pode acontecer nessas duas alterações hiperglicêmicas? Enunciado A. A ausculta de ruídos hidroaéreos e a avaliação da presença de dor, distensão abdominal, pode acontecer também nesses dois quadros, tá? Tanto da cetoacidose quanto da síndrome não cetótica. Visto que a cetoacidose pode simular o abdômen agudo, esse indivíduo com abdômen globoso, pode, tá? Pode sim, o abdômen do paciente pode aumentar por causa desse quadro de cetoacidose diabética, beleza? Então o enunciado A ele está correto, não é o nosso gabarito porque nós queremos o enunciado incorreto, o errado. Enunciado B, a avaliação e registro da frequência e profundidade da respiração e a presença de respiração de Kussmaul. Pode, pessoal, pode acontecer na cetoacidose diabética ou na síndrome não cetótica também, o indivíduo desenvolver essa respiração de Kussmaul. O que é a respiração de Kussmaul? É aquela respiração profunda, sabe? Aquela respiração, o indivíduo inspira profundamente e expira com uma certa lentidão, tá joia? Por quê? Já que esse indivíduo está com cetose no organismo, igual na cetoacidose diabética, então falta oxigênio. Então ele tem essa característica respiratória, porque está faltando O2 no organismo dele. Então a respiração, a característica respiratória, ela acaba mudando. E uma das características que ela pode assumir é essa respiração de Kussmaul. Beleza? O enunciado B ele está correto, pessoal. Porém, não é o nosso gabarito, porque nós queremos o enunciado errado em relação à cetoacidose e à síndrome não cetótica. Beleza? Enunciado C. Vamos lá. Verificação da glicemia capilar e cetonúria a cada hora, inicialmente após 4 a 6 horas, para verificação da eficácia das intervenções implementadas. É isso mesmo. Esse indivíduo chegou no serviço de saúde ali, com cetoacidose ou uma síndrome hiperosmolar não cetótica, tá joia? Verifica-se a glicemia de tempos em tempos, tá joia? Glicemia capilar e cetonúria também, a cada hora inicialmente, para ver se as intervenções que foram iniciadas estão valendo a pena, beleza? Se esse paciente ele não vai evoluir para um outro quadro pior, beleza? Então faz essa verificação de perto, inicialmente a cada hora, beleza? Depois 4 a 6 horas iniciadas ali as intervenções, beleza? Esse enunciado se ele está correto, pessoal. Não é o nosso gabarito, nós queremos o enunciado errado. Vamos lá para o último enunciado, o D. Notificação do médico quando a glicose reduz para 80 a 90 milímetros. Milímetros? O que vocês acham? Não, né? Preste muita atenção. Quando a glicose ela reduz para 80 milímetros ou para 90 decilitros de sangue, esse DL aqui significa decilitros, tá? Miligramas de glicose por decilitro de sangue. Beleza? Você não precisa notificar o médico, não, tá? Porque isso aqui mostra que temos aí uma glicose, né? Um valor de glicose de jejum, beleza?
E o valor da glicose ele pode ir ali de 70 a 99, 100, beleza? Em jejum. Agora, se baixar de 70, aí sim, preciso tomar umas medidas, infundir glicose endovenoso nesse paciente, tá joia? Para ele não rebaixar, beleza? Porém, esses dois quadros que nós temos aí de cetoacidose e a síndrome hiperosmolar não cetótica se caracterizam por um valor de glicose muito superior, muito aumentado, não tem nada a ver com isso aí, tá joia? Então esse enunciado dele está errado, esse é o nosso gabarito, tá? Questão de número 9, gabarito, enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 10 na tela. Devido ao risco de contaminação e ou alteração do produto, seguindo o protocolo da instituição, os hemoderivados, hemoderivados são produtos ali derivados de sangue, devem ser infundidos no máximo, ou seja, você retirou esse hemoderivado para infundir no paciente, em quanto tempo esse hemoderivado, esse produto do sangue deve ser infundido? Existe um tempo máximo ali. Preste atenção. Alternativas. Enunciado A. Em 30 minutos? Só isso? 1 hora? 2 horas? Ou 4 horas para você infundir os hemoderivados no paciente ali que está necessitando? Preste muita atenção, viu? Olha, os hemoderivados, ele tem um tempo ali máximo para ser infundido, que passou esse tempo você não pode infundir mais, por causa do que? Risco de contaminação e alteração desse próprio produto, desse próprio hemoderivado. E esse tempo é de até 4 horas, pessoal. Você tem 4 horas para infundir o hemoderivado no seu paciente. Então, questão de número 10 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Então é isso aí, pessoal, nós chegamos aqui no final, tá? 24º simulado Rede Sara, técnicos de enfermagem, questões comentadas sobre clínica médica, ok? Eu espero vocês aí no próximo simulado da Rede Sara, beleza? Se vocês não viram aí os simulados anteriores, nós temos todos os links na descrição, o card apareceu para você aí durante o vídeo também e os cartões agora no final, beleza? Que Deus abençoe os seus estudos, até mais!